Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro aqui de toda quarta-feira. Sempre acontece às 19 horas, né? Mas hoje num horário diferente. Vamos começar aqui um pouquinho mais cedo para a gente poder conversar aí, né? Sobre esse assunto que é tão importante e encerrar o mês. Encerrar o mês de março com chave de ouro, com uma live que interessa você, mãe de TDAH, interessa você que é professora, trabalha em escola, também para você que é psicólogo, psicopedagogo, que trabalha com crianças com TDAH. É uma estratégia que você, profissional, vai poder mediar e vai poder ajudar a família e a escola a implementar em prol, né, de melhoria do comportamento da criança com TDAH na escola. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Muito bom ter você aqui comigo. O pessoal está entrando. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, fixar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre uma estratégia que tem validação científica para ajudar crianças com TDAH a melhorar o comportamento na escola, né? O comportamento do TDAH na escola é algo que mobiliza muitos professores, mobiliza muitas famílias. Eu acho que é o que mais, né, tem de reclamação, né? O que mais mobiliza escolas e famílias é o comportamento. Quando a questão é da aprendizagem, né, a escola ainda consegue fazer um trabalho, né, ou então às vezes nem percebe, né, o que está acontecendo, às vezes nem se dá conta que aquela criança tem TDAH, mas quando a questão é comportamental, aí a coisa pega, né? Aí o negócio fica mais complicado, né? Então, falar sobre esse assunto é muito importante. Todo mês de março, boa noite, Grazi. Todo mês de março a gente está falando sobre a inclusão do TDAH na escola. Já fizemos lives sobre a lei do TDAH, né? O que tem a criança com TDAH tem de direito. A gente já fez live falando sobre lição de casa, já fez lives falando sobre parceria família e escola. Falamos sobre como o professor pode ajudar o aluno a melhorar o rendimento escolar. E hoje nós vamos encerrar o mês de março falando sobre uma estratégia que até eu já fiz uma live sobre ela aqui, mas hoje a gente vai falar novamente porque ela é tão importante, ela é tão eficaz que vale a pena a gente fazer uma outra live falando sobre o mesmo tema, porque realmente ela ajuda bastante. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então, vamos focar aqui na nossa live, porque hoje o tempo é curto, eu preciso encerrar em 1 hora, eu não posso passar, eu tenho um compromisso às 19h30, então vamos focar aqui, tá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação ao nosso desafio do mês de março, né? Eu lancei um desafio aqui no mês de março para que você que está participando do desafio receba agora no final, né, do mês, né, no final do desafio, um e-book com todas as minhas orientações que eu envio para as escolas dos meus pacientes, dando orientações para a escola, né, do que fazer para incluir essa criança com TDAH na sala de aula, tanto nos aspectos de aprendizagem, como também na parte de comportamento. Então, se você deseja receber esse e-book gratuitamente, você precisa participar do nosso desafio. E eu decidi deixar o desafio valendo até o dia 31 de março, que é o último dia do mês. Então, esse desafio começou no iníciozinho de março e ele vai ficar valendo até 31 de março. E aí, no dia 31, eu vou computar ali quem participou, quem cumpriu as etapas para poder enviar esse e-book, ok? Só chamando atenção para quem está participando que nós, às vezes, reclamamos das crianças com TDAH, que elas começam, as coisas não terminam, que elas não têm muita persistência, foco, né? Então, elas começam empolgada numa coisa e daqui a pouco aquilo esfria e não termina. E, às vezes, a gente também tem esse comportamento, né? Às vezes, a gente quer muito uma coisa, se empolga no início, mas quando as etapas começam a acontecer, a gente acaba esfriando e desistindo, porque vai dar muito trabalho, porque são várias etapas que eu tenho que cumprir, e aí a gente acaba perdendo foco e não persistindo
naquilo que a gente deseja. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas participaram do primeira etapa do desafio, que o desafio tem 3 etapas. Muitas pessoas participaram da primeira etapa. Na segunda etapa, já diminuiu o número. E na terceira etapa, que é a última, diminuiu também o número. Então, se você ainda deseja receber esse e-book, que está maravilhoso, que vai poder te ajudar em relação à inclusão do seu filho com TDAH na escola, tem que cumprir os 3 desafios, ok? Os 3, não basta fazer 1, não basta fazer 2, tem que cumprir os 3. O combinado é esse. Então, corre no final da live, vai lá nos outros desafios que você ainda não cumpriu e cumpre, que até 31 de março vai estar valendo, ok? Então, a gente tem que exercitar no nosso comportamento aquilo que a gente deseja que as crianças, né, que os filhos também façam. Então, se a gente não tem persistência, se a gente não tem foco, se a gente começa algo muito empolgado, daqui a pouco a gente desiste, como que a gente vai querer que a criança, né, que tem TDAH e ainda por cima é criança, não faça isso, ok? Então vamos lá. Dado o recado, vamos seguir aqui, tá bom? Então a gente vai falar sobre essa estratégia. Gente, a sala de aula, a escola, né, eu falei isso na semana passada também, falei na live que eu fiz sábado, ela exige muito da criança com TDAH, né? Ela exige da criança com TDAH um comportamento que envolve muito controle, né? Controle de impulso, controle de movimento, controle mesmo comportamental. Então a criança precisa estar sentada, com os pés e as mãos quietos, né? Ela não pode ficar se balançando muito. Ela precisa prestar atenção em alguém que está falando, né? Prestar atenção naquilo que ela não está a fim de ouvir naquele momento. Então é exigido dessa criança, né, um controle comportamental que para o TDAH é muito difícil. Porque além desse controle inibitório ser difícil para o TDAH, ainda tem dentro da sala de aula outras pessoas, né, mais alunos, tem o próprio professor, às vezes tem professor de apoio, e tudo na sala de aula acaba funcionando como um distrator para a criança que tem TDAH. Então é alguém que faz barulho do lado dela, é um lápis que cai no chão, é alguém que entra na sala, tem o barulho do lado de fora da sala. E não só os distratores externos, mas também tem os distratores internos. Então é aquela criança que lembra que esqueceu de contar algo para o colega, né? É aquela criança que lembra que esqueceu de falar alguma coisa para a mãe. É um conteúdo que o professor está explicando e a criança lembra de alguma coisa relacionada na vida dela. Então, esses pensamentos também acabam funcionando como distratores. E aí, inibir, né, a atenção para aquelas interferências, para aqueles distratores, né, para aqueles estímulos que não são relevantes no momento, é algo que o TDAH tem muita dificuldade. Tanto os distratores internos quanto os externos. Ó, a Mary tá falando aqui, né? Misericórdia, meu filho anda a sala toda, tem câmera. Isso aí, isso acontece muito e é muito complicado pro TDAH ter esse autocontrole, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com a criança para desenvolver estratégias de autocontrole mesmo, de controle inibitório, né? Desses comportamentos. O controle inibitório ele envolve tanto controle de comportamentos, impulsos, pensamentos, controle da fala, né, de movimentos, envolve tudo isso. E a escola exige muito da criança, em termos comportamentais. Hoje a gente não está falando de aprendizagem, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Hoje a gente está focando mais na questão comportamental, que é mais complicado aí, né? É um dificultador aí da inclusão da criança com TDAH. Então o TDAH ela tem muita dificuldade de controlar impulsos, para conseguir prestar atenção, para completar uma tarefa. E tudo isso acaba fazendo com que essa criança tenha mais dificuldades na sala de aula, né? Que o professor chame mais atenção, que o professor brigue mais, né? Que ela acabe ficando mais de castigo, né? Enfim, sofra mais penalidades, que a família seja mais chamada na escola e tudo o que a gente já sabe que acontece, né? E aí, gerenciar o comportamento das crianças, independente de ter TDAH ou não, já é difícil para o professor, né? Ele está lá numa turma que tem 20, 25, 30, né?
e ele tem que gerenciar tanto o processo de aprendizagem dos alunos quanto o comportamento das crianças, né? Então, gerenciar comportamentos dentro da sala de aula, independente de ter aluno com TDAH ou não, é o que traz maior impacto para os professores, é o que mais desgasta o professor e é o que eles menos sabem fazer, né? Porque nós, professores, né, eu posso falar porque eu também sou professora, nós não aprendemos na nossa formação como lidar com comportamentos inadequados em sala de aula. A gente aprende sobre metodologia, sobre didática, os conteúdos, mas a gente não aprende a gerenciar a sala de aula em termos de comportamento. E claro, nós vamos ter dificuldade. E quando a gente tem um aluno com TDAH, que tem uma questão comportamental ali, né, relacionada à hiperatividade, ou alguns comportamentos inadequados que ele apresenta na sala de aula, a gente fica perdido, porque a gente não sabe gerenciar, não sabe lidar com esses comportamentos, tá? E aí, o problema do comportamento em sala de aula, a gente precisa entender que não é um problema só do aluno. Não é só uma questão do aluno se controlar, não é só uma questão do aluno obedecer, do aluno ficar quieto, de se adequar às regras. O problema de comportamento em sala de aula é um trabalho que deve ser feito em conjunto, que deve sim incluir a criança nesse processo, mas que deve ser um trabalho feito com família e escola, professor e escola. O que eu percebo muitas vezes é a escola tem um problema lá na sua sala de aula, ela às vezes procura aplicar algumas sanções ali, algumas penalidades, algumas coisas, né, relacionadas a transgressões de regras e tudo mais, e quando aquilo foge um pouco do controle dela, ela passa a bola para a família, para que a família tome providências em casa. Gente, se o problema aconteceu no contexto da escola, não adianta a família em casa tentar fazer alguma coisa aleatoriamente. Se não tiver um trabalho em conjunto entre família e escola, utilizando estratégias combinadas, não vai resolver, porque você vai falar em casa algo teórico para a criança. Você vai brigar, vai chamar atenção, vai botar de castigo, vai fazer alguma coisa, e quando ele voltar para o contexto da sala de aula, o contexto vai ser o mesmo, tá? Lourise, né? Essa live que eu tô falando aqui hoje é a mesma coisa de TDAH e TOD, tá? A mesma estratégia que eu tô falando aqui focado no TDAH é a mesma estratégia que é indicada para quem tem TOD, ok? Então, se você tem um filho que tem TOD, essa é a live para você levar para a escola do seu filho, para você levar aí para os profissionais que atendem seu filho, para o psicólogo, para ele te ajudar a implementar essa estratégia, tá? Então, o trabalho tem que ser em conjunto. Se você, família, fizer sozinho o trabalho, ou se a escola for fazer sozinho o trabalho, não vai dar certo, gente. Até pode surtir algum efeito, mas não vai ser o efeito com tanta eficácia quanto quando a escola e família trabalham juntos. Eu sei que isso não é fácil, eu trabalho em escola, eu sei que não é fácil, né, você conjugar esforços entre família e escola, mas é necessário. É necessário, principalmente quando a gente está falando de crianças que têm TDAH e crianças que têm TOD, né, que têm comportamento disruptivo, que precisam de uma estratégia eficiente para conseguir lidar com seus próprios comportamentos. Não, a criança sozinha, por si só, ela não dá conta de inibir esses comportamentos, ok? E aí, existe uma estratégia... Pensei que tivesse mais mordido meu dente. Existe uma estratégia, gente, que a ciência, né, tem demonstrado ter extrema eficácia tanto para o comportamento de crianças com TDAH quanto para o comportamento de criança com TOD em sala de aula. E essa estratégia, como eu falei, né, ela tem validação científica. Ela é apontada pelas pesquisas científicas como estratégia de primeira escolha. O que é uma estratégia de primeira escolha? É aquela estratégia que a gente vai experimentar primeiro, que a gente vai colocar em prática primeiro. Por quê? Porque é ela que tem maior evidência científica de eficácia, ok? Dentro dessa, né, levando em consideração essa estratégia, né, as pesquisas indicam que ela melhora o comportamento em mais de 70%, seja de crianças com TDAH, seja de crianças com TOD. Então pensa, gente, melhorar o comportamento de uma criança em sala de aula em mais de 70%
é uma estratégia boa, né? Até porque a criança não vai deixar de ter o transtorno, de ter as dificuldades dela, e a criança também não vai ser um anjinho de candura de um dia para o outro, né? Ela vai ter a dificuldade dela, ela vai ter alguns comportamentos inadequados, como qualquer criança. Mas melhorar cerca de 70% esse comportamento, isso é muito bom. Então, é a estratégia de primeira escolha. É a primeira coisa que a gente vai tentar fazer. Claro, pode ser que em alguns casos não funcione? Pode. Mas geralmente esses casos não funcionam porque o TDAH, o TOD daquela criança é muito alto, porque ela talvez não esteja tendo os tratamentos os tratamentos, né, adequados, ou porque família e escola não estão fazendo a implantação da estratégia de forma adequada, tá? É um sonho de mãe e de professora, né? Só que aí entra uma coisa, gente. Todo o trabalho, quando a gente pensa no comportamento inadequado, não é uma coisa simples de se fazer. Não é que não seja simples, é simples, mas não é uma coisa do tipo passe de mágica. A gente precisa alinhar a estratégia, ter constância e consistência na aplicação da estratégia. Por quê? Porque ela muda comportamento de médio e longo prazo. Ela não muda o comportamento assim, do nada. Ela vai ajudando a criança a ir mudando de comportamento, ok? Então a gente precisa ter essa paciência e essa constância e essa persistência para que o comportamento ele vá mudando, ok? Porque o que faz o comportamento mudar é a nossa capacidade de não reforçar os maus comportamentos, e sim reforçar os bons comportamentos. Até a TCC não adianta quando gatilha dentro da escola, porque a criança aprende, faz exercício na terapia, os pais em casa fazem todas as estratégias, mas se o ambiente escolar não mudar, por isso, Maísa, que é tão importante a psicóloga, né? Eu sei que tem psicólogas aqui, tem psicopedagogas, você que é profissional, que atende crianças com TDAH, que você faz o acompanhamento, que você esteja alinhada com a escola, que você entre em contato com a escola, que você passe para a escola o trabalho que você está fazendo, ensine para a escola algumas estratégias, porque senão a criança ela não consegue usar realmente dentro da escola, né? Além de ter ali dentro da escola gatilhos que vão, né, provocar aquele comportamento, a criança às vezes chega na escola para usar uma estratégia e não consegue usar. Tem uma estratégia que a gente usa muito com crianças, né, que são os cartões de enfrentamento. Então a gente faz até chaveirinhos, né, com os cartões de enfrentamento para a criança usar. Só que quando a criança está lá na sala de aula, se a professora não souber que ela está usando aquilo, não souber lidar com aquilo, ela pode chamar a atenção da criança, porque a criança vai achar que a criança está brincando, né, vai achar que aquilo ali, enfim, não vai entender o que é. Então é importante sim que a professora esteja incluída nesse processo de tratamento, tá? Para que essas coisas minimizem o máximo possível. Claro, a gente não vai ter, né, a pretensão de ter um mar de rosas, mas que pelo menos minimize, tá? E aí, qual seria então essa estratégia? Gente, eu sempre falo aqui... Escrevo um livro para pais, meu filho faz terapia, nunca passo estratégia pra gente usar. Infelizmente, né? Infelizmente acontece, né? O treinamento de pais, a orientação de pais é um pilar essencial quando a gente trabalha com crianças. E quando a gente trabalha com TDAH, mais ainda. Então a gente tem que incluir a família, tem que ensinar essas coisas pra família, não tem jeito. Tem que ser, né? E aí eu tô preparando aí, logo eu vou lançar o meu curso para profissionais, onde eu vou trazer todas essas estratégias aqui que eu ensino para vocês, que eu uso com meus pacientes, eu vou ensinar para os profissionais também, psicólogos, psicopedagogos, para que eles possam usar, né, nos seus atendimentos. E eu acho que aí a gente consegue levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe eu escrevo um livro. É uma ideia boa. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Essa estratégia, ela tem como base uma ferramenta maravilhosa que a gente falou muito na live de semana passada sobre dever de casa, lição de casa, e que eu falo aqui em praticamente todas as minhas lives, que é a técnica de economia de fichas, né? Quem aqui
já ouviu falar nessa técnica, né? Quem me acompanha aqui já ouviu muitas vezes falar dessa técnica de economia de fichas. Dentro dessa técnica de economia de fichas, há uma estratégia que é a mais indicada para a gente trabalhar comportamentos inadequados em sala de aula, na escola, tá? Que eu tô falando para vocês é que tem maior evidência científica, que a gente chama de boletim diário do comportamento. Boletim diário do comportamento, ok? Essa é uma estratégia, como eu falei, de economia de fichas, né, que a gente pode usar a economia de fichas de várias formas, né, como eu dei o exemplo lá na semana passada da lição de casa, e ela é utilizada para modificação de comportamentos inadequados, tá? Então, o objetivo do boletim diário do comportamento é modificar os comportamentos inadequados, ok? Tá usando para fazer o dever de casa? Acho que foi você que me mandou, né, a foto que fez no finalzinho da live, né? Isso aí. Gente, é ouvir a orientação e colocar em prática. Se você só vier aqui, ficar 1 hora comigo, ouvindo o que eu tô falando, achar lindo e maravilhoso, e não colocar em prática, não vai mudar nada na sua vida. Então, o que vai mudar na sua vida é você colocar em prática, ok? Então, vamos lá. Então, essa estratégia, ela vai focar na mudança do comportamento inapropriado, comportamento inadequado, através da premiação de comportamentos adequados, ok? Então, o que consiste essa técnica, essa estratégia? A gente vai trocar o não faça isso pelo faça isso. Então, a gente vai trocar a proibição de comportamentos inadequados para o incentivo de comportamentos adequados, ok? Então, por exemplo, a criança anda pela sala, fica andando pela sala. Ao invés de a gente criar lá as regras, né? Os professores às vezes criam aquelas regrinhas da sala, né? Não andar pela sala, não pode andar pela sala. Gente, quem tem TOD, se você cria regras da sua sala de aula baseado em não pode, você tá ferrado, porque ele não vai seguir. Porque toda regra que diz não pode, para quem tem TOD, é a mesma coisa que você dizer assim, ó, não siga. Porque ele vai se opor, ele vai resistir. Então a gente vai pensar, tá, se a criança anda pela sala, esse é o comportamento que eu quero modificar. Qual o comportamento substitutivo a esse que eu quero que esse meu aluno tenha? Que ele fique sentado na hora da explicação. É esse comportamento que eu quero substituir? Então, é esse comportamento que eu vou colocar na regra. Ok? Eu não vou colocar não pode andar pela sala. Eu vou colocar ficar sentado na hora da explicação. Ok? Então, faz diferença, gente. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Então, a gente vai substituir o não faça isso para o faça isso. A gente vai focar nos comportamentos substitutivos, nos comportamentos adequados. Por quê? Porque a gente quer colocar luz nesse comportamento. Quanto mais a gente reforça positivamente os comportamentos adequados, maior a probabilidade deles aumentarem. E se eu aumento o comportamento de ficar sentado na hora que o professor está explicando, automaticamente eu diminuo o comportamento dele andar pela sala na hora que não deve andar. Ok? Então, ao invés de eu gastar uma energia enorme, obrigando ou tentando inibir do meu aluno que ele faça um comportamento inadequado, eu vou gastar minha energia incentivando, motivando esse meu aluno a ter comportamentos mais adequados. Vale para adolescentes, para crianças e adolescentes, tá? Crianças com TDAH e TOD também. Eu sugiro até que a professora possa fazer isso com a turma inteira, né? Mas pode ser também feito só com uma criança com TDAH. Claro, gente, sem expor a criança, sem fazer aquela coisa, né? Que parece que aquela criança ali tá sendo mal vista e tudo mais. Tem toda uma forma de se fazer, tá bom? Então vamos lá. Então esse boletim diário do comportamento, ele vai focar no comportamento adequado, comportamento substitutivo, e ele vai focar também no reforço positivo.
é o reforço positivo que vai fazer com que o comportamento adequado aumente a probabilidade de acontecer, tá? Há um mês atrás, meu filho de 8 anos acompanhou o irmão na fonoterapia e com 40 minutos ela me disse que algo estava estranho nele. Aí levamos ao médico e saímos com o diagnóstico de TDAH. Estou assim, louca por informação. Luziane, seja bem-vinda aqui. Olha, eu não vou poder te ajudar agora na live, porque a gente está focando aqui num outro tema, e se eu for falar com você sobre a sua dificuldade, eu não vou conseguir terminar a live, que a gente precisa focar aqui, tá? Mas aqui no Instagram você vai ter várias informações sobre isso, e eu já printei aqui a tela com a sua pergunta para eu poder te chamar depois e a gente conversar, tá bom? E eu poder te dar uma orientação. E eu já te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Que a gente tem de mães de TDAH, é um grupo gratuito, onde você vai poder também tirar suas dúvidas, conversar comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, esse boletim diário do comportamento, ele vai focar no reforço positivo dos comportamentos adequados da criança. E ele vai ajudar o aluno a visualizar o seu progresso, a acompanhar o seu progresso. Ele vai também aprender uma coisa que é muito difícil. Lília, comecei mais cedo, eu coloquei um aviso hoje, né? Porque eu comecei a fazer um curso que é muito importante para mim como psicóloga, é muito importante para mim enquanto, né, profissional que trabalha com TDAH, um investimento que eu estou fazendo aí de 1 ano e meio num curso para atender melhor crianças com TDAH. Então, e começa hoje, eu fiz inscrição hoje de manhã e já começa hoje 7h30, então eu precisei antecipar um pouquinho a live para poder conseguir terminar 7h30 para fazer a aula, tá bom? Por isso que eu tive que adiantar. Mas é uma vez por mês só a aula ao vivo, então dá para depois a gente retornar para o nosso horário de 7 horas, tá? Vamos lá. Então, uma coisa também que esse boletim vai ajudar é em algo que o TDAH tem muita dificuldade, que é adiar a recompensa. O TDAH, ele quer tudo aqui e agora, ele quer recompensa aqui e agora. E quando a gente trabalha com essa técnica, com essa estratégia, a gente vai começar a treinar e a estimular essa criança a adiar essa recompensa, a esperar um pouco a recompensa que ela vai ter quando ela tem um comportamento adequado, ok? Então ela é muito, muito, muito boa. TDAH quer tudo aqui, agora, a gente sabe disso, né? Para ela entender que um comportamento que ela tem hoje só vai trazer resultado para ela depois, é muito difícil. Se a recompensa, se a gratificação não for na hora, ela não consegue se engajar naquela tarefa, porque ela quer aquilo, né, para agora, tá? Então, por exemplo, a criança prestar atenção na aula agora, porque ela vai fazer uma boa prova no final do trimestre, no final do bimestre, para ela não faz sentido nenhum. Por quê? Porque ela, quando ela tem um comportamento, ela espera que a consequência daquele comportamento seja imediata, a recompensa seja imediata. Então, se ela está prestando atenção ao professor agora, ela quer que a recompensa seja agora. Que benefícios eu vou ter agora por estar prestando atenção no professor? Mas o benefício, na verdade, ele vai vir depois, quando ela fizer a prova e ela for bem na prova, né? Tirar uma nota boa. Então, esperar a recompensa para depois é muito difícil para o TDAH. E aí essa estratégia vai ajudar também a gente começar a estimular essa criança a esperar a recompensa num outro momento que não na mesma hora, tá? Esse é o grande objetivo da técnica de economia de fichas, né? A gente conseguir ensinar a criança a postergar a recompensa. Então, na hora que a criança está fazendo aquela tarefa, na hora que ela está se controlando para não andar pela sala, na hora que ela está evitando ter determinados comportamentos em sala de aula, ela não tem consequência positiva imediata, ela não tem um prazer imediato, né? A consequência vai vir depois, ok? Então, esse vir depois, a gente precisa criar uma forma dela não se perder nesse tempo, porque crianças com TDAH têm dificuldade de lidar com o tempo, né? Tudo que não é aqui e agora para eles é difícil, em termos de percepção do tempo, e perceber que ele
precisa executar uma tarefa hoje que não seja prazerosa para ele, mas que depois essa consequência virá. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai associar aquela tarefa que para ele não é legal, aquele comportamento que para ele é difícil ele executar, a gente vai adicionar algo positivo através do reforço, né? Do reforço positivo, da recompensa e tudo mais, ok? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês, só para vocês acompanharem um pouquinho aqui, só para vocês entenderem, tá? Um exemplo. Vamos imaginar, né, que eu tô de dieta. Vamos imaginar aqui. Quando eu como o brigadeiro, gente, o brigadeiro é gostoso e automaticamente, quando eu coloco o brigadeiro na boca, eu já sinto que ele é gostoso, já tenho uma recompensa imediata. Eu sinto prazer na hora que eu como, né? Então, se eu como agora o brigadeiro, eu sinto prazer agora. Agora, você imagina se eu tô de dieta, né? E eu tenho um brigadeiro e eu não vou comer o brigadeiro porque eu estou de dieta e eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos para entrar numa calça que não cabe mais em mim. Porque eu quero aquela calça para ir em algum lugar. Eu fecho a minha boca, eu não posso comer. Isso é legal? Isso é prazeroso? Não. Isso é ruim. Mas, lá no futuro, quando eu emagrecer os 5 quilos, que a recompensa vai vir, vai ser bom. Porque eu vou ficar feliz que eu botei a calça, que a calça entrou, que eu tô bonita. Então, essa recompensa que vem depois é muito difícil pro TDAH lidar. Todo o comportamento que o TDAH tem que ter, que para ele na hora não é legal, não é agradável, não é prazeroso, mas que ele vai ter uma recompensa depois, para ele é muito difícil. Porque o TDAH quer o quê? Tudo para agora, quer o prazer na hora, quer a recompensa na hora. Ele não quer, ele não consegue esperar. Então a gente vai ter que ensinar essa criança a esperar. E ensinar a esperar, gente, não é simplesmente você pegar e ficar falando com ela. Não é pelo falar, tá? Não é por ele saber. Ele sabe, ele só não consegue se controlar. É a gente treinar esse comportamento da criança. Treinar o cérebro dela para conseguir adiar a recompensa. Ok? Então, pensa. Se eu tenho algo muito ruim que eu tenho que fazer, né? Mas que eu tenho que fazer e eu não consigo ter motivação para fazer, o que eu tenho que incluir no meu comportamento? Algo prazeroso. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer com a criança. A gente vai pegar comportamentos difíceis para ela e a gente vai colocar um incentivo para que ela consiga realizar esse comportamento. Porque sem esse incentivo, a criança não consegue. Criança com TDAH, que tem uma agitação, uma hiperatividade motora, não adianta você brigar com ela para que ela fique sentada, porque ela não vai conseguir. Se você não trouxer um suporte externo, um incentivo externo para que ela consiga executar esse comportamento, ela não vai dar conta. E você vai ficar brigando com ela, vai chamar a família, vai virar uma guerra e você vai continuar se estressando todos os dias. Porque por mais que ela tente, por mais que ela saiba que não pode, ela não consegue fazer. Ok? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Tô passando essa parte inicial que é mais teórica, que é importante vocês entenderem, porque, gente, quando a gente traz uma técnica aqui, né, quando eu trago uma orientação, eu não tô trazendo uma orientação para facilitar a vida da criança, para a criança ficar mais felizinha. Não é isso. Eu tô trazendo aqui o suporte que seu filho com TDAH precisa para conseguir realizar comportamentos que, sem o suporte, ele não consegue realizar. É isso que eu tô fazendo, né? Sábado eu até dei o exemplo do óculos, né? Pensa só, eu tenho dificuldade para enxergar. Então, tirei o óculos e eu não tô enxergando nada, tô vendo tudo embaçado. Não adianta você ficar aqui perto de mim brigando comigo. Juliana, se esforça, lê, eu escrevi uma mensagem aqui para você não tá conseguindo ler? Bora, foca, se esforça, lê. Não adianta você ficar mandando eu fazer isso. Não adianta você me botar de castigo. Não adianta você brigar comigo. Não vai adiantar. Sabe por quê?
Porque sem o óculos eu não vou conseguir enxergar, nem que você me bote de castigo 365 dias por ano. Eu não vou conseguir enxergar. Eu posso me esforçar, eu posso tentar, eu posso ler um pedacinho e não conseguir ler o resto, eu posso ficar com dor de cabeça de tanto tentar, mas eu não vou conseguir. E aí, eu preciso desse suporte externo para compensar ou para me ajudar a lidar com uma dificuldade interna, ok? E aí, ó, isso aqui é o suporte que o TDAH precisa, porque a atenção, a energia cerebral, o combustível cerebral que ele precisa para realizar essas tarefas, para realizar esses comportamentos que a gente deseja, né, de ficar sentado, de prestar atenção, de fazer atividade, ele não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Criar um incentivo externo. Já que a motivação interna está com dificuldade, a gente vai criar um incentivo externo para isso. E qual é o incentivo externo para o TDAH? Reforço positivo, é um que eu falo toda semana. A economia de fichas também é uma técnica muito importante. A medicação, né? A terapia, tudo isso são os suportes externos que a gente vai dar para a criança com TDAH. A rotina estruturada. Então, quando eu pego a medicação e dou para uma criança com TDAH, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse dando um óculos para a criança que não enxerga. Eu estou dando um suporte externo para ajudar o cérebro dela a produzir mais combustível. A medicação do TDAH tem esse objetivo, gente. Ajudar esse cérebro a produzir mais combustível cerebral. Ok? A medicação dentro desse contexto de economia de fichas é válido? Com certeza. Porque olha só, pensa, se a medicação é algo que vai ajudar a produzir mais combustível cerebral para essa criança. Se essa criança está medicada e está produzindo mais combustível cerebral, ela vai ter combustível suficiente para usar nessa técnica. Entendeu? Porque às vezes a criança não está medicada porque a família não quer, não é porque a criança não precisa, né? A criança às vezes precisa, o médico já receitou, mas a família não quer dar. Tendo isso, respeito. Mas você precisa saber que se o médico indicou e você não está dando a medicação, é como se você tivesse com o seu filho com miopia e você estivesse negando para ele o óculos. E você estivesse exigindo dele que ele se esforce para enxergar. É basicamente isso, gente. Não quer dizer que todas as crianças vão precisar de medicação, tá? Mas as que precisam, que é aí em torno de 80% das crianças, ou mais, é isso que a gente acaba fazendo. Porque se eu não tenho óculos para enxergar, não adianta. Eu posso usar a letra, você pode escrever com a letra mais linda do mundo, você pode fazer o que for, que eu não vou conseguir enxergar. Então, a medicação para o TDAH vai fazer o quê? Vai ajudar esse cérebro a produzir mais combustível para que ele tenha mais motivação para executar as estratégias que a gente vai ensinar para ele. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Peraí. Tá, eu já vou entrar aqui na técnica pra gente poder adiantar por conta do horário, tá? Meu filho toma medicação, mas falta alguma coisa para ajudar o controle comportamental. Sim, Adriana, porque o tratamento do TDAH não é só medicação. A medicação não ensina comportamento para criança, ok? O que vai trabalhar o comportamento da criança são duas coisas. Primeiro, a terapia comportamental, ok? Porque a terapia comportamental, ela vai trabalhar as funções cognitivas que estão rebaixadas no TDAH, ela vai trabalhar essa parte comportamental, vai trabalhar um monte dessas questões. E a segunda coisa é você, enquanto mãe, né, a família, não só a mãe, eu falo mãe porque são as mães que me acompanham aqui, mas a família que lida com essa criança, aprender a estimular a criança e aprender a lidar com ela. Se você não souber lidar com comportamentos inadequados do seu filho, a tendência é ele repetir esse comportamento. Porque, sem querer, a gente acaba reforçando o mau comportamento da criança. Ok? Oi, Cássia, seja bem-vinda. A gente acaba reforçando sem querer, tá? Então, a gente precisa... O tratamento tem que ser completo, tá bom? Medicação, quando é indicado pelo médico.
a terapia comportamental, tá? Procura um psicólogo que trabalhe com terapia comportamental. E o treinamento de pais aí, a orientação de pais, para poder você aprender a entender o que está acontecendo com o seu filho. Essas explicações todas que eu tô dando. E te ensinar como você vai lidar. Né? Como você lida com a procrastinação do seu filho, quando você lida com o ataque de raiva do seu filho, como você lida com a dificuldade de fazer o dever de casa, como você lida com a dificuldade dele tomar banho, entendeu? Se você não souber lidar, você vai acabar reforçando o comportamento inadequado dele, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um comportamento que é difícil para a criança e a gente vai associar esse comportamento um benefício para que essa criança consiga ter motivação para executar esse comportamento que é difícil para ela, tá? E como é que a gente vai montar isso? A gente vai fazer o seguinte. Essa estratégia, né, do boletim diário do comportamento, como o próprio nome diz, né, ele é diário e ele é focado no comportamento da criança, tá? E ele tem que ser feito diariamente. Quem que vai fazer isso? O ideal é que se seu filho tiver sendo acompanhado por um psicólogo, que trabalha com a terapia comportamental, que esse psicólogo faça essa mediação. Mas não é obrigatório que seja psicólogo, tá? Você, mãe, pode levar essa sugestão para a escola e falar assim, olha, essa estratégia aqui tem eficiência para trabalhar com comportamento TDAH, eu sei que meu filho está com dificuldade, e eu trouxe aqui para a gente poder experimentar, fazer juntas. Eu, enquanto família, e vocês, enquanto escola, tentar fazer essa estratégia juntos para ver se vai ajudar a melhorar o comportamento. Ok? É isso aí, mas é isso aí. E aí você faz o seguinte, ó, a cada 3 brigadeiros que você resistir, você vai ter direito a uma recompensa. Entendeu? E aí a recompensa pode ser, ó, eu conheço uma pessoa que fez economia de ficha para emagrecer. Ela fez o seguinte, a cada quilo que ela emagrecia, o marido, não me lembro agora se foi o marido ou se foi o pai, uma vez eu vi ela contando, dava para ela um valor, não sei se era R$50 ou R$100, sei lá, dava um valor para ela cada quilo que ela perdeu, para que ela juntasse esse dinheiro para comprar roupa quando ela chegasse no peso ideal, roupa nova, entendeu? Então é assim, quando você chegar, ó, eu quero emagrecer 10 quilos, quando eu emagrecer 2 quilos, eu vou lá e compro uma blusa nova para mim. Quando eu emagrecer 5 quilos, eu compro uma calça nova pra mim. Você vai criando recompensas pra você, entendeu? É isso aí mesmo. Então vamos lá. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer essa parceria com a escola. Vocês vão montar o boletim e a escola vai fazer o acompanhamento e em casa você, família, que vai fazer a recompensa. Ok? Então, na escola, o professor vai incentivar a criança, vai monitorar o comportamento, vai acompanhar e vai registrar o comportamento. E em casa, a família vai, então, a criança leva o boletim para casa e a família, então, vai reforçar esse comportamento em casa, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Primeira etapa. Depois eu vou colocar um post aqui no Instagram com todas as etapas para ficar mais fácil vocês terem, né, isso, né? Primeira etapa, gente. A gente vai coletar os dados. Então, como é que a gente coleta os dados? A gente vai identificar quais são os comportamentos inadequados que a criança tem na sala de aula. Então, a gente vai lá, vai listar. Por isso que o professor tem que fazer junto, né? Listar quais são os comportamentos inadequados da criança. E aí a gente vai entender, dentro desses comportamentos inadequados, quais são os comportamentos prioritários. Porque não dá pra gente trabalhar com tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter que selecionar as prioridades. E como que a gente seleciona as prioridades? Identificando comportamentos que têm maior frequência, intensidade e duração. Os comportamentos que mais trazem prejuízos, ok? Então, primeira coisa, a gente vai listar esses comportamentos. Quais são os comportamentos inadequados, ok?
Depois que a gente lista os comportamentos inadequados, aí a gente vai pensar no comportamento substitutivo. Exemplo, eu coloquei lá que meu aluno fulano de tal fica andando pela sala o tempo todo. Esse é o comportamento inadequado que eu listei. Aí eu vou pensar, qual é o comportamento substitutivo? O que eu quero que meu aluno faça em substituição a esse comportamento inadequado? Eu quero que ele fique sentado na hora da explicação. Então eu vou escrever do lado qual é o comportamento substitutivo, ok? Eu vou fazer isso com todos eles. E aí eu vou selecionar de 2 a 4 comportamentos, no máximo. Eu sugiro que comece com 2, sugiro que comece com menos e vá aumentando aos poucos, porque quando a gente está implementando a estratégia, para a gente que é adulto, né, para mãe, para professora e até para criança, é um período de adaptação. Então, se você começar com muita coisa, a criança não vai dar conta, você não vai dar conta, a família não vai dar conta, então começa com pouco. E conforme a criança vai se adaptando, vai melhorando, você vai acrescentando outros, tá? Então, você vai lá, seleciona os 2 comportamentos, né? E anota o substituto, né? O comportamento substituto. E você vai usar o comportamento substituto. Esquece que a criança anda pela sala, que você não quer que ela ande pela sala, e foca no comportamento de ficar sentado na hora da explicação. Ok? Tá aí tudo bem? Se até aí tá tudo bem. Faz a lista dos comportamentos inadequados, anota do lado qual o comportamento substitutivo, seleciona a prioridade, em torno de 2, 3 comportamentos. Eu sugiro que você coloque um muito difícil, um médio e um mais fácil, ok? Para equilibrar, para não ficar tudo tão difícil para a criança. E aí, então, você vai criar os pontos. Você pode criar pontos, tipo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ou você pode criar marcadores também. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? E depois que você criar os pontos, quantos pontos vai valer, né? Os comportamentos, você vai então decidir qual vai ser o mínimo que a criança tem que executar. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou mostrar aqui um para vocês que eu trouxe de propósito, tá? Só para mostrar para vocês que eu não gosto desse tipo de marcação, mas eu trouxe para mostrar para vocês exatamente como é, que a gente não indica muito ser assim, tá? Mas é só para mostrar para vocês como que geralmente as pessoas fazem e como eu acho que deveria ser, tá? Ó, aqui, ó, boletim, tá? Aqui você vai colocar os comportamentos. Então, por exemplo, ficar sentado na hora da explicação. Você vai colocar os dias da semana, né? De segunda a sexta. E aqui você vai colocar. Pode colocar 1, 2, 3, 0, 1, 2. Pode botar. Tem gente que bota carinha. Eu não gosto das carinhas, porque quando você bota carinha triste, carinha. Parece que você tá triste com a criança e não é esse o objetivo, tá? Você pode colocar aqueles marcadores de verde, vermelho e amarelo, tipo do semáforo. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com cor, tá? Verde, vermelho e amarelo. Verde, quando o comportamento foi ok. Amarelo, quando foi mais ou menos. Tem hora que ele conseguiu, tem hora que não conseguiu. E o vermelho quando ele não conseguiu. Eu prefiro, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, aqui eu boto o marcador e aí pinto, né? Com as cores, ou a pessoa marca a cor que ela prefere. Boa noite, Adriana. Boa noite, Kátia. Então, é basicamente isso. O boletim é uma folha que a gente faz por semana. E na folha a gente vai colocar uma coluna do comportamento que a gente quer que a criança execute. Então, por exemplo, ficar sentado na hora da explicação, ok?
Então, tá ali o comportamento que ele execute. A gente vai colocar uma coluna para segunda, uma coluna para terça, uma coluna para quarta, para quinta e para sexta. Qual é a minha sugestão? Que seja feita por cores. Usa as cores do semáforo, que já está no imaginário da criança, né? Verde, vermelho, amarelo. Fica mais fácil para a criança identificar. Seja criança, seja adolescente, você pode usar a mesma legenda, tá? Evite botar carinha triste, evite botar carinha feliz, que isso faz com que a criança associe o marcador a algo relacionado à emoção, a emoção que as pessoas estão sentindo em relação a ela, tá bom? E aí, o que acontece? Na segunda-feira, a professora, a criança vai estar sendo explicado para ela, vai ter sido combinado com ela, não é assim, imposição. Ó, a partir de agora eu vou começar a anotar toda vez que você não sentar na hora da explicação. Não é isso, gente. Esse boletim diário, se for usado para punição, se for usado para ameaçar a criança, você não tá sentando, vai ganhar a carinha verde, vai ganhar... Se for para isso, nem precisa fazer, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode funcionar uma semana, duas, porque a criança vai estar com medo, mas na terceira semana em diante não vai funcionar mais. Só vai funcionar se esse boletim for usado para o professor incentivar a criança, motivar a criança, ok? Reforçar os bons comportamentos. Fora isso, não vai funcionar, tá? Então, o professor ele vai estar ali acompanhando o comportamento, ele vai estar sinalizando para a criança, né, quando a criança não está executando, principalmente no início. O início a gente precisa ter paciência, tá todo mundo se adaptando ainda. A criança ela pode esquecer, então a gente precisa sinalizar para ela, né? Sinaliza, combina com ela, olha, eu vou te dar 2 sinalizações. A partir da terceira, aí eu já vou considerar o comportamento. Mas a criança precisa desse momento de treinamento, desse período de treinamento, tá? E aí o professor vai monitorar. No final do dia, o professor então vai marcar ali, né, com verde, vermelho ou amarelo, como é que foi o comportamento daquela criança naquele dia em relação àquele objetivo ali que ele traçou no boletim, tá? E aí esse boletim então vai para casa. Em casa é que a mãe, a família, vai recompensar a criança. É claro que na escola, a professora também precisa dar reforço, né? A professora também precisa elogiar. Olha, eu percebi que hoje você conseguiu ficar sentado na hora que eu estava explicando. Parabéns, é isso aí. Isso vai te ajudar a aprender melhor. Vai te ajudar a conseguir se concentrar mais. Então, o professor precisa ter essa comunicação positiva com a criança, tá? Mas a recompensa que a criança vai receber, ela vai receber em casa. Porque aí a família, quando ela recebe o boletim, a família vai sentar com a criança, conversar com a criança sobre o comportamento dela e vai dar a recompensa que a criança conquistar, ok? Então, em casa, você, mãe, também não pode pegar o boletim e usar como punição, e usar como ameaça, e usar como... Entendeu? O foco é reforço positivo. Então, ignore os comportamentos inadequados e reforce comportamentos adequados. Porque a criança vai entender que vale a pena ela se comportar bem, que vale a pena ela se esforçar para mudar o comportamento. Por quê? Porque toda vez que ela consegue, ela tem benefício. Ok? É isso que a gente precisa trabalhar com a criança. Porque se a gente começa a olhar, ela não conseguiu, ela não vai ganhar a recompensa. Simples assim. Deixou de ganhar. Mas você não vai ficar punindo a criança. Não vai ficar ameaçando a criança. Ó, se você não se comportar amanhã, hoje você já não ganhou, amanhã você não vai ganhar de novo, hein? Não é pra isso, gente. Se você utilizar dessa linguagem, a técnica já foi por água abaixo, tá? E aí, quando a gente vai trabalhar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô mostrando, vou reforçar novamente, gente. Tô mostrando um exemplo que tem carinhas, feliz, triste. Eu não gosto dessa legenda, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Assim mesmo.
Ó, vamos pensar aqui, segunda-feira, né? A criança chegou, tá vendo? Comportamento, ela não conseguiu. Ó, levantar a mão para falar ou perguntar. Seguir as instruções do professor. Entregar as tarefas completas. Manter os materiais organizados na mesa. Esses 3 ela não conseguiu, esse aqui mais ou menos. Aí chegou terça-feira, ela não conseguiu de novo. Quarta-feira, ó, quarta-feira ela já melhorou um pouquinho, ó. Agora já tá mais ou menos aqui. Ó, quinta-feira, ó, aqui ela já melhorou, ó, 2 ela já conseguiu. Então, qual é o objetivo, gente? Na segunda-feira, quando você receber seu filho em casa com boletim, não é para você brigar com ele e botar ele de castigo porque ele não conseguiu. É você reforçar com ele o quanto é importante essa estratégia para ajudá-lo a conseguir o comportamento. E lembrar que toda vez que ele conseguir, ele vai ter um benefício. E aí isso vai motivar para na terça-feira ele melhorar, para na quarta-feira ele melhorar, para na quinta-feira ele melhorar, para na sexta-feira ele melhorar. Lembrando que todo dia é um dia para o TDAH. Todo dia é um dia. Então, não é porque ele conseguiu na segunda que ele vai conseguir na terça. Ok? Não é porque ele não conseguiu na terça que ele não vai conseguir na quarta. Cada dia é um dia. Por isso que a estratégia ela tem que ser trabalhada todos os dias. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a implementação? O professor vai classificar o desempenho da criança, dar o feedback para a criança. Então, ele vai elogiar, ele vai encorajar o comportamento. A criança ela não conseguiu ficar o tempo todo sentada, só conseguiu algumas vezes. Então, o professor vai, olha, eu percebi que você se esforçou, que em alguns momentos você conseguiu, em outros você não conseguiu. Amanhã a gente vai tentar de novo. O objetivo é que você consiga ficar sentado na hora da explicação, ok? E aí o incentivo vai fazer com que a criança se engaje nessa estratégia, tá? Vai enviar o boletim para casa, né? E aí em casa a família então vai fazer a checagem, vai conversar com a criança e vai fazer a recompensa, tá? O que seria essa recompensa, Juliana? O que seria essa recompensa? A recompensa é sempre alguma coisa que a criança gosta muito, que vai valer a pena para ela o esforço, entendeu? Então pode ser mais 10 minutos na televisão, mais 10 minutos, meia hora, não sei, no celular. Pode ser escolher uma sobremesa, não sei. O que seu filho mais gostar é aquilo que a gente vai colocar como recompensa, tá? E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar. Eu tenho 4 comportamentos que eu tô trabalhando no boletim. Meu filho tem que conseguir 4 pontos, né? Ou 4 verdes, 4 ok, para ele conseguir a recompensa? Não. Por que não? Porque se ele tiver que conseguir tudo para conseguir a recompensa, ele vai desistir. Porque a criança ter 100% de comportamento todos os dias é muito difícil para ela. Então, o que a gente faz? Se ele tem 4 comportamentos, né, que a gente está avaliando, a gente pode analisar assim. Vamos pensar que você colocou que é verde, amarelo e vermelho. De 4, se ele fez 2 verdes, né, o verde vale 2 pontos, o amarelo vale 1 ponto e o vermelho vale 0. Se ele fez 2, 4, 6, 8, ele pode fazer 8 pontos. Se ele fez 5 pontos, ele já pode receber a recompensa. A gente sempre trabalha com uma performance de 80%, tá? Então, se ele pode fazer 10 pontos, 8 pontos, a gente coloca ali que 5 pontos ele já ganha recompensa. 6 pontos ele já ganha recompensa, tá? Por que, Juliana, que a gente faz assim? Porque se a gente coloca, se ele pode fazer 8 pontos no máximo, e a gente coloca que ele só vai ganhar se ele fizer 8, ele vai ter que ter um comportamento exemplar todos os dias. E isso a gente sabe que é difícil, né? Principalmente para quem tem TDAH, para quem tem TOD. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um mínimo de pontos que ele pode fazer. Então, se ele, no máximo ele faz 8, no mínimo ele tem que fazer 5, no mínimo ele tem que fazer 6 para ele conseguir ter a recompensa dele, tá? E aí, para que essa estratégia funcione, tem
três coisas que a gente precisa ficar atento. Primeiro, família e escola tem que estar integrado, né? Segundo, o foco é no reforço positivo. Se o boletim for usado para punição ou para ameaça da criança, não vai funcionar. E a terceira coisa é, quando a criança executou o comportamento, quando ela chegou com o boletim em casa, a recompensa tem que ser dada. Ah, mas ela chegou em casa, fez uma malcriação comigo e fez alguma coisa, então eu fui lá e tirei o direito que ela tinha conquistado. Gente, não faça isso. Se ela se comportou na escola e ganhou o direito a meia hora no celular, ela pode ter outro comportamento inadequado em casa, que ela vai ter o direito a meia hora no celular. Porque essa meia hora não tem a ver com outro comportamento, tem a ver com o que ela fez na sala de aula. Se você não der a recompensa para ela, seja por que motivo for, ela não vai se engajar no boletim no outro dia. Ok? Então, se ela tem direito à recompensa, dê a recompensa. Tá? Dê a recompensa. O máximo que você pode fazer é, em comum acordo, adiar a recompensa. Mas não deixe de dar a recompensa no mesmo dia. Tá? Ah, a criança chegou, tô cansada, tô estressada, esqueci. Ah, eu não vou ver isso agora não, senão eu vou acabar me apurrinhando. Gente, se você não olhar o boletim todo dia, se você não conversar com seu filho todo dia, se você não der a recompensa dele, que ele ganhou, conquistou todos os dias, foi por água abaixo, tá? Então, tem que ter essa persistência, tem que ter essa constância. Por isso, assim, a técnica, ela é fácil de ser feita. Ela não é uma técnica difícil, mas ela exige de nós, adulto, uma persistência que também a gente vai exigir da criança. Então, a gente quer que a criança se esforce, a gente quer que a criança mude comportamento, a gente quer que a criança, né, enfim, faça tudo que a gente quer, mas a gente mesmo não consegue ter uma persistência, uma constância na aplicação de uma estratégia? Não dá, né? E aí, só para finalizar, a gente precisa, de vez em quando, trocar a recompensa. Quando você sentir que aquela recompensa a criança já enjoou daquela recompensa, pensa uma outra recompensa. Combina com a criança uma outra recompensa, tá? E aí eu vou só chamar atenção em relação ao TOD. Em relação ao TOD. Crianças com TOD, se você não trabalhar a negociação com ela, você não vai conseguir nada. Porque se você for pela imposição da regra, ela vai se opor e ela vai resistir. Simplesmente porque o TOD é um transtorno opositivo desafiador. Então, com o TOD, a gente tem que ter estratégia de comunicação. A gente tem que mostrar para ele que ele vai ter mais benefícios quando ele cumpre o comportamento adequado do que quando ele não cumpre. E aí, infelizmente, né, a gente tem muitas crianças com TOD que estão sendo beneficiadas com comportamentos inadequados. Porque ela enfrenta, ela é resistente e pelos pais não conseguirem lidar com isso, não saberem lidar com isso, o que eles fazem? Ah, então deixa fazer o que quer. E aí, o que a gente está ensinando, né, nas entrelinhas para essa criança? Que enquanto mais opositor eu for, quanto mais desafiador eu for, quanto mais resistente eu for, melhor para mim, porque eu vou conseguir o que eu quero sempre. Quando ele começa a não conseguir mais o que ele quer sempre, e ele começa a entender que se ele cumprir as regras, ele vai ter os benefícios que ele deseja, ele começa a mudar o comportamento, tá? Não é que ele vai deixar de ser opositor desafiador, mas ele vai começar a mudar o comportamento, porque ele sabe que se ele não mudar o comportamento, ele não vai conseguir o que ele quer. Então, trabalhar com TOD é muito mais, TDAH também, tá? É muito mais trabalhar com a família, sabendo lidar com essa criança, do que trabalhar com a criança. A gente vai trabalhar com a criança sim, mas a gente também tem que trabalhar com a família, porque se a família muda a forma de lidar com a criança, as coisas já melhoram muito, tá? Vou dar um exemplo para vocês para a gente encerrar, que eu já estou em cima da hora. Vou
Vou dar um exemplo para vocês de uma família. Uma família me contratou, estava com problema com a criança, não é TDAH, pelo menos por enquanto, a gente não tem diagnóstico, também não é TOD, mas um problema da criança. Se desregulava muito por conta de comportamentos que ela não queria fazer e tudo mais. E aí eu expliquei para a família, olha, a gente vai começar a trabalhar esse comportamento, mas eu já vou te avisar de antemão. Quando você começar a dizer não e sustentar o não que você está falando, quando você começar a não ceder mais para ele vai piorar o comportamento. Primeiro ele vai piorar para depois melhorar. Por quê? Porque ele está acostumado a chorar e você ceder. Então o que ele vai fazer? Ele vai chorar, você não vai ceder mais. O que ele vai fazer? Ele vai chorar mais ainda. E aí você vai se manter firme. Ele vai chorar mais ainda, você vai se manter firme. Ele vai chorar mais ainda, você vai se manter firme. E aí ele vai entender que não adianta mais ele chorar. Aí ele vai parar de chorar. E eu expliquei isso para a mãe, orientei a mãe, e a mãe começou a trabalhar com a criança. Na semana seguinte, né, ela veio para mim, olha, Juliana, se você não tivesse falado para mim que ia piorar, eu tinha desistido. Porque realmente piorou muito. Eu falei assim, mas porque ele está acostumado a ganhar com aquele comportamento. Quando você começa a não ceder mais, a tendência é ele piorar, porque ele vai querer continuar ganhando. Quando ele percebe que não adianta mais, ele muda. E foi o que aconteceu, e hoje, graças a Deus, ele está com um comportamento muito, muito, muito melhor. Enfim, de vez em quando dá uma rateada, porque criança é criança, né? Mas está com um comportamento muito melhor, porque a mãe e o pai aprenderam quando dizem não, é não. E ponto final. E a criança, não adianta ela chorar, não adianta ela ter ataque de raiva, não adianta, que isso não vai fazer com que eles mudem, né? E isso fez com que o comportamento da criança mudasse. Então, eu não atendi a criança, eu não fiz nenhum trabalho com a criança, eu fiz um trabalho com a mãe e o pai. E já mudou o comportamento da criança. Então, por isso que o treinamento de pais, por isso que a orientação de pais é essencial, é tratamento, faz parte do tratamento de crianças com TDAH e TOD. Porque se o pai e a mãe, né, a família ali que convive com a criança, aprende a lidar com essa criança no dia a dia, ela consegue minimizar os impactos dos sintomas do TDAH. Mas quando a família não sabe lidar, o que a família acaba fazendo? Aumentando o problema, ok? Por isso que o treinamento de pais, né, é importante para o TDAH, ok? E a escola, a mesma coisa. Se a professora, se a escola consegue entender o que está acontecendo e aprende a lidar com a criança, o que vai acontecer? Ela vai minimizar os problemas da sala de aula. Mas se ela não sabe lidar com essa criança, ela vai botar mais lenha na fogueira, tá? Isso aí, Marcele, investidas que são pesadas nesse sentido. Isso aí. Assim, a gente precisa investir nisso, precisa focar nisso, ter foco, persistência. E aí a gente encerra aqui a nossa live de hoje, que infelizmente eu tenho realmente que sair agora. Mas eu quero só falar uma coisa pra vocês. Não adianta, duas coisas. Não adianta vocês ouvirem as coisas que eu tô falando aqui, achar lindo e não colocar em prática. Coloque em prática. Juliana, eu tô aqui, eu tô querendo colocar isso em prática, tô perdida, me dá uma ajudinha? Eu te ajudo, eu não vou te dar uma mentoria, porque, né, pelo WhatsApp não tem como fazer isso. Mas eu te dou uma dica, eu te dou uma orientação, eu te ajudo a fazer. Mas não deixe de colocar em prática. E a segunda coisa, não exija do seu filho aquilo que você não consegue fazer, né? Porque, como eu falei no início, né, eu lancei um desafio aqui no início do mês. O desafio tinha três etapas, 3 coisas, né, que vocês precisavam fazer para receber um prêmio, uma gratificação, uma recompensa, que eu vou enviar para vocês no final, né, na virada do mês. E todo mundo começou empolgado no primeiro desafio. Todo mundo foi lá, botou. No segundo já diminuiu e no terceiro já diminuiu. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que vocês participem? Não. Para mim, não faz diferença. O que vai fazer diferença é na vida de vocês. Então, a gente às vezes começa muito empolgado, tá lá, faz o primeiro, no segundo a gente já fica, não vou fazer isso não. No terceiro a gente já não faz mais e deixa de ganhar a recompensa porque a gente desistiu no meio do caminho. Igual a criança com TDAH, né?
igual a criança com TDAH. Ela começa empolgada, daqui a pouco ela não faz mais, desiste no meio do caminho, ok? Então, persistam. Eu vou deixar as lives desse mês gravadas até 31 de março. Olha, eu tô adiando o mês todo. Até 31 de março o desafio está de pé. Então você que participou só do primeiro, ou só do segundo, ou só do terceiro, se não fez os 3 desafios, você tem até o dia 31 de março para fazer, ok? Para que você possa receber o e-book com as informações, né, que eu envio para as escolas, com as orientações de como fazer inclusão de crianças com TDAH, tá bom? Um beijo para todas, obrigada mais uma vez pela presença. Estou preparando muita coisa nova, muita novidade, muita coisa boa para o mês de abril, muita coisa mesmo. Espero que vocês gostem e continuem aqui junto comigo, porque estamos juntas nessa jornada, tá bom? Um beijo, tchau, pessoal!